bem-vindos, então, a essa oitava edição da Semana Acadêmica. Desculpa os imprevistos que acabam acontecendo, mas acho que a gente conseguiu contornar bem ainda. A gente tem alguns recadinhos antes de eu apresentar o palestrante, que são as outras atividades que estão ocorrendo durante a semana, tá? A gente tem um evento bem importante que vai acontecer amanhã no auditório Padre Werner. Deixa eu só notar aqui um pouquinho. Que é uma atividade de inclusão na área de... Ai, meu Deus. Eu quero falar o termo errado aqui. Que falar o termo errado, essas horas... Está gravando, né? Está gravando, então melhor eu falar o termo certo. Transcrição não é função. Vamos passar esse recado. Mais fácil. Vocês confiram lá, então vocês podem conferir nas atividades da Semana Acadêmica, todas elas estão sendo postadas no Instagram. Lá a gente tem um link que dá acesso tanto à matrícula quanto ao portal de aluno, como acessar e acessar todas as atividades. Alguns materiais também a gente está compartilhando por lá também, então, tanto a atividade do professor Armando, que teve ontem de Python, a gente botou direto lá no YouTube da Semana Acadêmica, então vocês podem acessar também as atividades que estão gravadas. Essa é uma atividade que vai estar gravada e vai estar lá, então, no nosso YouTube da Semana Acadêmica. Tem também um aviso importante que é o Churras, que sempre é o nosso evento de encerramento da Semana Acadêmica, que vai ser na sexta-feira. É um evento importante porque é a nossa confraternização final, então assim como a gente tem as atividades puramente acadêmicas, as palestras e tudo mais, também é importante a confraternização e vocês também conhecerem os outros colegas dos outros cursos. A gente tem colega da engenharia da computação, tem da engenharia eletrônica, tem engenharia química, tem na palestra de ontem de cibersegurança estava a professora que é da ambiental e ela achou super interessante justamente porque tinha uma relação total com o que está sendo feito nos... Ai, como é que é? Onde fugiu a palavra? Os lugares onde fazem o tratamento de água e esgoto. Isso, centro de saneamento, porque muitos ataques estão sendo feitos hoje nessa área. Então, embora não seja uma área de relação, tem toda a relação com todas as atividades. Então, as outras atividades da Semana Acadêmica, elas também são muito importantes, não só as da nossa área, né? Então, participem nos eventos de confraternização. Ia rolar uma feira do livro hoje, mas ela foi abortada. E tem mais um último recado, que é um convite, na verdade, a vocês a participarem da organização da Semana Acadêmica. Eu já não era para estar mais aqui, mas eu fico me enfiando em tudo quanto é coisa e continuo aqui na Semana Acadêmica, apesar de já estar formado. Mas a gente precisa de novas pessoas ajudando e colaborando para o evento do ano que vem. Então, quem quiser participar e colaborar e conhecer o pessoal da organização, ter o contato com pessoas de outras empresas, inclusive, porque, querendo ou não, a gente sempre acaba fazendo um contato com alguma empresa que vai passar alguma atividade ou um profissional específico de alguma área de engenharia. A gente sempre acaba tendo contato com essas pessoas e empresas e isso acaba sendo um network legal. Então, fica aí o convite para vocês participarem. Procurem lá o Instagram da Semana Acadêmica e vocês podem entrar em contato com nós lá para se oferecerem, se voluntariarem para o ano que vem. Sem mais delongas, então, vou passar a palavra para a nossa palestrante, que é mestre e doutor em Ciências da Computação pela URGS. Ela coordenou o programa de pós-graduação em microeletrônica, o PG Micro, lá por 4 anos, e foi chefe do departamento de informática aplicada por 2 anos. E ela tem experiência na área de microcontroladores e engenharia da computação, com ênfase em hardware. Então, ela está mais que habilitada para falar para nós hoje aí sobre o tema da palestra, que é... Não era essa palestra. É que eu confundi. Isso mesmo. Eu me confundi tantas vezes essa semana com a atividade de FPGA, porque a gente tem uma outra atividade, né, professor Sandro, de específico com o kit de FPGA. Então, já fica o gancho aqui agora já para uma atividade que vai ter na quinta-feira, exatamente, com o pessoal da Maquinica, fazendo o treinamento com o kit de desenvolvimento que a gente usa no nosso laboratório, que é o kit da Intel de FPGA. Então, fica aí o convite para todo mundo se matricular nessa atividade, que ela vai ser online e também vai ser oferecida no presencial.
é muito melhor estar no presencial e poder testar com o kit mesmo que vai ser utilizado. Então, é um treinamento bem bacana. Faz bastante sentido vir no presencial, mas quem quiser e acessar para online vai ficar gravado também. Então é isso, passo a palavra para a nossa palestrante, Fernanda. Muito obrigado por estar disponível assim, meio de no contrapé, né, Fernanda? Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada pelo convite, obrigada por ter, né, possibilitado, então, essa palestra online, remota, tá? Eu estou em Porto Alegre, desculpa mesmo, né, não estar presente. Eu ia te perguntar se a câmera, ela pode movimentar só para eu olhar um pouco os palestrantes, ou tem como ou não? Vamos dar um jeito. Não, só porque a pessoa... É um computador aqui, desktop. Tá. Oi, obrigada. Sim. Vou deixar virada para cá, mas pelo menos fica um pouquinho mais, assim, pertinho. Sim, obrigada. Obrigada por estar. Vocês são alunos de graduação, é isso? Sim, são alunos de graduação, de engenharia da computação, engenharia elétrica, né? Engenharia química. Engenharia química, eletrônica, tem todos os cursos da Politécnica, então não sei se tem alguém que não é das áreas de elétrica aqui, tem alguém? Acho que aqui todos são, então, ou é elétrica, eletrônica, automação, engenharia da computação e energia. Tá, obrigada. Obrigada por ter mudado a câmera, tá? Depois, agora, se quiser, pode voltar. Não precisa ficar colocando. Pode conferir, se alguém está dormindo, qualquer coisa, já dá para conferir. Obrigada. Então, assim, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É um prazer imenso estar falando aqui para você. Eu só para comentar um pouquinho, então, eu sou professora da URGS desde 2005, tá? Eu fiz a minha graduação em engenharia elétrica, aí depois eu fiz mestrado, doutorado do PGC, no Programa de Pós-Graduação em Computação. Naquela época não existia o programa de pós-graduação em microeletrônica, né? E depois eu fiz o concurso em 2004, passei em 2005 e desde lá eu sou professora. E a disciplina que eu ministro na graduação, né, principalmente é sistemas digitais, circuitos digitais, arquitetura de computadores, né? Então é a parte mais de hardware mesmo. E a maioria dos meus alunos são de engenharia da computação. Eu não sei se está dando um pouco de microfonia ou um pouco de eco, né? Tá bem para ti? Eu posso baixar um pouco aqui. Para mim tá, mas se vocês estão bem, não tem problema. Não, eu posso desligar o microfone aqui da gente. Peraí. Tá, então deixa assim, eu acho que fica melhor. Se vocês estão me ouvindo bem, fica melhor, então. Muito obrigada. Tá, então é o seguinte, a palestra de hoje, tá, é um tópico interessante de pesquisa e desenvolvimento que envolveu alunos tanto de graduação como pós-graduação, né, e que eu achei bem interessante para trazer hoje para vocês e até para pensar em parcerias, né, com a Unicinos e com o grupo de alunos, né, e de pesquisa. Tá, então eu vou falar um pouquinho, tá, sobre o nosso projeto de carga útil de um satélite, de um nanosatélite, um CubeSat, tá? Eu vou falar mais do Nano BR2, mas a verdade é que a gente fez dois satélites, o BR1 e o BR2, tá? Desde 2013, em cooperação, como a gente pode ver aí no selo, com o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, com a Universidade Federal de Santa Maria, tá? E no NanoSat BR2, como ele é 2Us, ou seja, como está na figurinha ali, que são 2 cubos de 10 centímetros de aresta, tinha 4 assim, placas de carga útil, tá? Que a gente chama de payload, né? E aí estão várias universidades do Brasil, né? A Federal de Minas Gerais também, né? O LAB, que é um laboratório, e a Universidade Federal do ABC também participaram nesse projeto, tá? Então assim, o CubeSat, né, hoje em dia tem aumentado a procura por CubeSats, por quê? Porque é algo que a universidade pode fazer, porque não é tão caro assim. A gente vai fazer, imagine fazer um satélite de 10 centímetros por 10 centímetros, que contém várias placas, o computador de bordo, né, as placas de payload, a parte de potência, né? Então a gente consegue desenvolver esse satélite. E o lançamento desse satélite normalmente acontece com foguetes que tem vários satélites juntos, né? Então, esse primeiro satélite, NanoSat BR1, por exemplo, ele foi lançado com, se eu não me engano, com mais de 20 satélites, tá? Lá no sul da Rússia,
né? E desta forma, o custo, né, de lançamento fica, né, mais baixo. Não que seja muito barato, mas é factível para um projeto grande, tá? Então, o NanoSat BR1, ele começou em 2013, tá? Com a URGS, a gente fazendo uma placa de payload, né, de carga útil, para testar coisas. Então, assim, ó, o que é quando a gente, né, lança um satélite, a gente quer o quê? Ah, vamos tirar foto da Terra, vamos ter sensores, né? O CubeSat, por ser muito pequeno, tem uma limitação de potência, limitação de energia, né, e de peso. Normalmente ele não tem uma câmera como a gente está acostumado, uma câmera que vai retirar foto de alta resolução, né? Então, normalmente ele vai ter sensores. Então, ele é muito usado para prova de conceito, para testar componentes que a gente possa usar no espaço. Então, a nossa ideia com esse primeiro satélite de 2013 foi testar FPGA, circuitos programáveis no espaço, né? Como o Humberto comentou ali que vocês vão ter uma aula sobre isso, né? E também algoritmos, descrições de hardware funcionando no espaço. Então, foi isso que foi a nossa primeira experiência de fazer um projeto, né, que realmente foi lançado, né, funcionou e mandou, né, informações aqui para a Terra. O NanoSat BR2 aí já começou em 2017, tá? E com isso, aí a gente já tinha um objetivo que é medir a anomalia do Atlântico Sul, que eu vou explicar para vocês, tá? E aí, nesse caso, né, do NanoSat BR2, a gente usou 2 FPGAs, que eu vou falar também, um baseado em memória flash, o outro baseado em programação SRAM, tá? Não é da Intel, é da AMD, né, que comprou a Xilinx recentemente, e a gente também tinha um conjunto de algoritmos para testar. E esse NanoSat foi lançado em 2021, tá? Então ele já está no espaço, tá? O time, né, que participou desse projeto desde 2013, tá? Tem o Jorge Tonfat, que foi aluno de doutorado, que hoje ele está na Áustria, trabalhando numa empresa espacial. O William Guareschi, o Lucas Tambara, que hoje está na Suécia. O José Rodrigo, que na época era meu aluno de doutorado, hoje é meu colega na URGS, né, como professor. O Ricardo Reis, que era meu orientador, né, no mestrado e doutorado, é meu colega na URGS. No NanoSat BR2, aí quem trabalhou no projeto foi o Fábio Benevenuti, que na época era meu aluno de doutorado, hoje ele é pós-doc comigo. O Eduardo Chieli, que foi meu aluno de doutorado, e hoje ele é professor lá na Universidade de Abu Dhabi, tá? Então, esse era o time. E ali tem uma foto do NanoSat BR2. Como eu comentei, vocês veem bem direitinho que são 2 cubos, tá? De 10 centímetros de aresta, com várias placas. Ao redor disso vai ter depois todos os painéis solares, né? Que é onde a gente vai capturar, né, a energia para carregar as baterias, tá? Então, um limitador muito desse projeto de sistema digital é a capacidade de potência e energia do satélite, porque tem um pedaço da órbita, né, que tu vai ter o painel solar olhando para o Sol e realmente capturando né, a energia solar, mas tem uma parte da órbita que eu fico alimentando o meu componente apenas com a carga das baterias, tá? Então, o projeto das baterias de potência do satélite é um projeto muito importante e fundamental, tá? E é o que mais normalmente falha, tá? Então, qual era o objetivo desse projeto? O projeto era medir a anomalia do Atlântico Sul, tá? E essa anomalia e também qualificar componentes e qualificar técnicas de tolerância a falhas, tá? A gente, para isso, tá? A gente usou um FPGA programado por SRAM, tá? O satélite, ele é numa baixa órbita, tá? Que é a LEO, Low Earth Orbit. E por que a gente escolheu FPGA? Então, não sei quantos de vocês já trabalharam com circuitos programáveis, tá? Mas o circuito programável é uma matriz regular que a gente pode programar no laboratório.
Como é que a gente programa isso, né? Então, a gente descreve um algoritmo na forma de hardware, usando uma linguagem normalmente de descrição de hardware, que vai sintetizar nessa matriz, usando portas lógicas, flip-flops, etc. Mas isso me traz uma flexibilidade. Por quê? Porque eu posso ficar configurando esse FPGA até o dia antes de lançar o satélite, se eu quiser. E melhor, eu ainda posso reconfigurar esse FPGA no satélite, se eu quiser também. Claro, salvo que eu tenha a banda, né, de envio, né, da programação para o satélite, que não é muito larga, mas poder eu posso, tá? Então, eu adiciono essa flexibilidade. E isso, na verdade, é algo que está sendo procurado tanto no INPE, aqui no Brasil, na Agência Espacial Brasileira, como também na Agência Espacial Europeia, na NASA e todos, por causa que adiciona muita flexibilidade ao projeto, tá? E também se procura usar circuitos commercial off the shelf. Por quê? O que é o commercial off the shelf? São circuitos padrões comerciais por causa do preço, tá? Então, quanto um FPGA a gente pode comprar, não sei, por $100, $500, se eu comprar um FPGA, um circuito tolerante a falhas, assim, projetado somente para o espaço, talvez esse chip custe $20 mil, $80 mil. Então, o custo é muito maior. Então, existe uma procura para usar esses circuitos comerciais. Aí a questão, o ambiente, né? Então, o nosso ambiente, o Sol, ele emite partículas constantemente. E existe, claro, um estudo sobre, né, o comportamento solar, né? Então, de 7 em 7 anos existe o comportamento solar que muda um pouco. Mas o importante é o seguinte, que essas partículas, tá, que vêm do Sol e também vêm do deep space, como se diz, né, do espaço mais profundo, elas são, né, elas passam pela Terra. Mas devido ao campo magnético da Terra, existem os anéis de Van Allen que aprisionam alguns elétrons, alguns prótons, tá? E os heavy ions passam também por esses anéis, tá? Como a gente vê ali na figura. E quando o satélite passa pela órbita ao redor da Terra, ele vai passar por regiões que têm mais prótons, que têm mais elétrons, que têm mais íons pesados, e esses íons, eles vão interagir com o circuito, o nosso circuito integrado, processador, FPGA, memória, e pode gerar falhas, bit flips, erros transitórios, e que a gente tem que conseguir tratar esses erros, tá? Então, esse problema não é só no espaço, tá, gente? Então, assim, as nossas camadas da atmosfera filtra muito desses íons, mas passa essa chuva de nêutrons, como mostra na figura. E aí, conforme a atitude que nós estamos operando, se é no satélite, se é no shuttle, se é no avião comercial, no avião militar, eu tenho concentrações de fluxos diferentes de nêutron. E esse nêutron também pode interagir com o circuito, com o material, gerando partículas secundárias, que normalmente são partículas alfa, tá? E essas partículas alfa ionizam parte do circuito, e ionizando parte do circuito, eu também posso gerar falha, tá? Então, tudo isso aí é uma preocupação para nós, a gente tem que estar ciente disso. Mas o que é a anomalia do Atlântico Sul, tá? Como mostra a figura, tá? Nós estamos bem nessa anomalia. É uma anomalia magnética da Terra, tá? Que faz uma depressão magnética e ali tem uma concentração maior de íons, tá? Conforme a altitude, tem uma concentração maior do que? De nêutron, ou uma concentração maior de próton ou de elétron. E isso afeta todo satélite que passa por essa região, tá? E afeta também os aviões que passam por essa região. Então, a verdade é que nós que andamos de avião aqui nessa região, nós, seres humanos, passamos por mais concentração de nêutrons sempre, e a aeronave também tem um desgaste maior por ter mais concentração de íons passando por ela, tá? Satélites que não se importam com o Brasil ou com a América do Sul, eles às vezes são desligados quando passam por essa região para não acontecer um desgaste desnecessário, tá? Porque um dos efeitos da radiação também é como fosse um aging, um envelhecimento do circuito. Então, eles são desligados.
Mas os satélites que querem se comunicar com a gente, querem tirar foto do Brasil, da América do Sul, etc., eles têm que conviver com essa anomalia. Então, o que a gente queria, tá, com essa pesquisa do NanoSat BR2 é ficar contando, é uma coisa simples, na verdade, tá, que já foi feita por outras pessoas, mas pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outro lugar do planeta, que é o seguinte, é contar os bit flips na órbita, comparando quando o satélite passa pela anomalia do Atlântico Sul e quando ele está fora da órbita do Atlântico Sul, tá? Para a gente comparar realmente quantos erros a mais a gente tem quando passa pelo Atlântico Sul. Então, que tipo de erro pode acontecer? Um erro é o Total Ionizing Dose. Esse erro de Total Ionizing Dose, ele é um erro permanente que vai acontecendo ao longo do tempo, tá? A gente vai aprisionando carga nos óxidos de silício lá do transistor, tá? Então, aquela figurinha ali de um transistor, para quem já viu talvez em circuitos integrados ou em concepção de circuitos integrados, um transistor do tipo NMOS, ali na figurinha é um planar, tá? E aí, o que acontece? Tu vai, ao longo do tempo, os íons vão passando por esse óxido e vão aprisionando e vai tendo uma degradação, que o transistor vai ficando mais lento, vai tendo mais corrente de fuga e eu vou gastando mais potência, até ele parar de funcionar, tá? Então, assim, ó, a gente não quer que isso aconteça. Por isso que todo o circuito, ele é medido, a gente faz um teste para ver até quanto ele aguenta. Uma órbita baixa, tá? Mais ou menos, a gente espera que tenha uns 5 kHz, 6 kHz por ano. Um circuito aguenta normalmente 20, 30, 40 kHz, um circuito comercial. Então, não é um grande problema se a gente vai querer operar esse circuito aí por 3, 4, 5 anos, não é um grande problema, tá? Aí depois tem um outro tipo de falha, que é a falha do Single Event Effect, que é a falha transiente. Que falha é essa? Essa partícula ionizada, ela também pode bater no mesmo transistor, tá? E criar ali um canal ali entre os implantes N e o implante P, gerando uma corrente transitória. Esse canal transitório, essa corrente transitória, ela gera um glitch, um pulso. Só que esse pulso pode ser interpretado como um sinal, e esse sinal pode ser interpretado aí como um bit flip, uma inversão no bit de memória, ou um glitch no circuito combinacional, que pode ser capturado por um flip-flop, tá? Então, assim, ó, essa falha é uma falha bem comum. A gente está sabendo que isso acontece em memória, então os servidores todos têm código de correção de erro para corrigir memória. A falha pode estar acontecendo agora no nosso celular, mas a gente não está vendo, no nosso computador, etc. Tá? Mas então existe normalmente código de correção de erro para minimizar o efeito disso. No FPGA, o que acontece? Essa figurinha aí mostra, né, um esquema bem simplificado no FPGA, onde eu tenho uma matriz regular, toda ela dos configurable logic blocks, né, dos blocos configuráveis, onde eu tenho as lookup tables, tenho os flip-flops, tenho os DSPs, tenho as memórias embarcadas, etc. Mas como é que eu programo isso aí tudo? Eu programo isso com memórias SRAM, com memórias do tipo, né, SRAM. E eu preciso de milhões de memória para configurar um chip do FPGA. Então, um FPGA, ele acaba sendo muito suscetível a essas falhas de bit flip. E ele também pode ser usado como um sensor de bit flip, tá? Então, no final das contas, a nossa ideia era usar esse FPGA, né, o FPGA da AMD, da Xilinx, para ficar contando bit flips na configuração de memória e, ao mesmo tempo, eu vou ter alguns designs, alguns projetos, né, programados nesse FPGA, tal que eu também possa analisar, né, como esses circuitos estão operando sobre falhas, tá? Aqui é um trabalho da Heather, tá, que é dos Estados Unidos. Tu vê que não é recente, é 2012, tá? Que ela publicou nesse congresso RADEX, que é um congresso que eu vou muitas vezes, mostrando que ela conseguiu, tá, com o FPGA mais antigo, esse FPGA que eu acho que era um Virtex 5, tá, contar os bit flips, e os bit flips foram muito mais frequentes na
South Atlantic Anomaly do que em outros lugares do planeta, como vocês veem. Bem interessante, né? E olha que aqui são bit flips simples, ou seja, é um bit flip por palavra, tá? E aqui, quando ela viu multiple bit upsets, ou seja, na mesma palavra de dados, eu tive mais de um bit flipado, mais de um bit modificado, tá? Então, foi bem interessante esse trabalho. Então, lá no SAT BR1, tá? Isso aí é uma foto minha lá no INPE, tá? É o satélite mesmo ali. O satélite BR1 era um cubo, 10 centímetros por 10 centímetros, é bem pequeno mesmo, bem leve, tá? Pesa normalmente 1 quilo para menos. A nossa plaquinha é essa aqui. Então, tinha um FPGA programado por Flash, onde a gente colocou nossos algoritmos, e tinha um chip da Federal de Santa Maria, que ela desenvolveu algumas bibliotecas de células, algumas portas lógicas básicas, para colocar ali e testar sobre falhas, tá? Esse circuito aqui era um Actel, tá? Que hoje é um FPGA da Microchip, programado por memória Flash, onde a gente controlava tudo ali da parte do payload. E aqui é o resultado, tá? Que a gente está, na verdade, no NanoSat BR1, vendo que a gente consegue até hoje, se vocês entrarem nesse site, vocês veem o NanoSat BR1 em órbita, andando e vendo onde é que ele está, tá? E tu vê como ele aguentou muitos anos. Ele foi lançado em 2013, hoje já faz 10 anos que ele foi lançado, né? E tudo com circuitos comerciais, tá? Então, isso é uma ótima motivação, né? E aí, dentro, a gente tinha um magnetômetro, onde a gente consegue ver, né, onde a gente está na órbita, o FPGA com proteção, programável por Flash, e o chip da Santa Maria. Agora, do BR2, o que tinha no BR2? Então, no BR2, a gente tinha uma probe, né, de Langmuir, um fault tolerant, um algoritmo de tolerância a falhas para saber a atitude, tá? Um magnetômetro, um FPGA também programado por Flash, um outro chip da Universidade de Santa Maria e um FPGA programado por SRAM, onde eu tinha o teste de aplicações computacionais e essa questão de olhar os bit flips, tá? Na nossa payload, a gente tinha, na verdade, só essa parte aqui. Essas outras aqui eram outras placas de outras universidades. Então, aqui está a nossa plaquinha, tá? Então, o satélite foi lançado, tá? Aqui é o chip de Santa Maria e nós, nesse caso, temos 2 FPGAs. Um programado por Flash, que é menos suscetível a falhas, e com isso a gente podia usar isso como controlador de toda a nossa payload, né? E o outro que é mais suscetível a falhas, né? Que é justamente para ser bem sensível para a gente ver erro, né? Passando pela anomalia do Atlântico Sul, tá? Então, aqui estão os chips. Então, assim, ó, isso aí, gente, é um exemplo de projeto, tá? Para vocês verem, né, na vida de vocês, quando vocês forem fazer projeto de pesquisa ou projeto nas disciplinas de graduação, depois de pós-graduação, nas empresas, né? A gente vai pensar o que a gente quer testar, o que a gente quer ver, tá? Então, no caso do espaço, as coisas são lentas, né? A gente tem uma limitação de banda para conversar, de mandar informação para o satélite, receber para o satélite. Tudo isso aí a gente tem que botar em consideração, né, na hora de fazer o projeto do sistema digital, tá? Então, aqui a gente mostra o esquemático do seguinte, ó. Essa parte aqui do controle está no FPGA System on Chip programado por Flash da Microsemi. A gente escolheu um Smart Fusion porque esse chip ele tem um processador embarcado, tá? Um Cortex M3 da ARM. Então, isso nos favorece, porque a gente pode botar parte da nossa aplicação em software e pode trabalhar com real-time e com também o tag, tá? De real-time clock. Por que isso é importante? Porque eu quero, com as informações que eu coletar da órbita, ter exatamente em que pedaço da órbita eu tive essas falhas,
né? Eu quero saber o dia, quero saber a hora, quero saber o segundo, quero fazer o track para saber onde é que eu estou na órbita. Então, isso nos ajudou muito, tá? Também tinha sensores aí analógicos, tá? Então, teve uma parte toda de aquisição onde eu posso proteger melhor o meu dado. Depois, para essa parte aqui, ó, eu tenho o FPGA da Xilinx, né, que hoje é da AMD, que é um Artix 28 nanômetro, onde ele é mais sensível, e aqui era minha, por exemplo, a minha parte do meu sensor de radiação, onde eu fico contando meus bit flips. Mas fora eu contar os meus bit flips, lendo o meu bitstream, o que a gente botou aqui? A gente botou um algoritmo, tá, de diversas maneiras implementadas, para eu testar como é que eram minhas proteções de tolerância a falhas lá no espaço, tá? Também converso por SPI com uma memória flash, onde eu vou usar, né, toda ali para colocar os dados de informação, etc. Tem toda a parte do sensor de temperatura, o sensor de corrente, o magnetômetro, e normalmente o satélite, ele conversa com o protocolo I2C, que é um protocolo serial simples, tá? Mas com esse protocolo que a gente conversa com o OBC, que é o On-Board Computing, tá? É o computador de bordo do satélite, que é em outra placa. Então, nesse FPGA da Microsemi, o que a gente fez, tá? Então, ele tem todo o processo de controle, telemetria, que fala com o OBC, ele coleta a temperatura, a tensão, a corrente, coleta todo o pré-processamento que a gente precisa, ele mantém o real-time clock, como eu falei, né? Faz toda a coordenada com a resposta do chip, né, de Santa Maria, coleta o diagnóstico todo do FPGA programado por SRAM e também, né, coordena toda a questão da detecção do bit flip. Então, ele é realmente o nosso on-board computing dentro do nosso payload, tá? Então, ele é o coração ali de controle, tá? Esse FPGA da Smart Fusion, que é da empresa Microsemi, que hoje é a Microchip. E a Xilinx, né, que é a AMD, vai ser realmente o nosso experimental, né, que a gente testa os bit flips e testa também o algoritmo. Para testar os bit flips, tá? Então, a gente precisa alguém controlando. Quem controla isso é o ARM, é o processador ARM, tá? Então, isso foi feito por software. Mas como é que ele faz? Ele consegue configurar o FPGA das Xilinx, tá? E fazer um readback constante do bitstream. Mas é um readback inteligente porque ele vai ficar contando se a gente teve bit flip simples no dado de memória, se a gente teve bit flip duplo, aonde é que foi, etc, tá? E aí a gente usa, então, o JTAG para fazer uma interface com Select Map, tá? Que é uma interface lá conhecida de programação do FPGA. E aí a gente testou também o JTAG, porque tudo, gente, é suscetível a falha. E isso é uma coisa muito importante, que é muito a ver com teste, tá? Então, eu quero testar o meu sistema, eu quero testar o meu circuito, eu quero testar o meu chip no espaço. Não interessa, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma maneira de testar, uma maneira de diagnosticar o problema. E aí eu vou ter erro na minha saída, e às vezes eu não sei de onde é que veio o erro. E aí, às vezes, eu quero saber mitigar esse erro, mas eu tenho que diagnosticar qual foi a fonte do problema, né? Então, tudo isso é importante a gente, antes, previamente, olhar quais são as partes mais sensíveis, mais suscetíveis à falha do nosso sistema. Porque, às vezes, não é o nosso sistema que nós estamos projetando, mas tem um chipzinho ou tem uma interface muito sensível e aquilo ali pode me dar muito erro e levar toda a minha missão, né, para o espaço, literalmente, porque posso perder tudo por causa daquilo, tá? Então, isso a gente tem que saber. Então, o que a gente já tinha analisado a interface JTAG para ver qual era mais ou menos, né, a susceptibilidade dela, se a gente ia poder usar ela ou não, tá? Pois é, e a questão da memória flash, a gente também tinha cópia do bitstream sem erro, né? Na memória flash, que de tanto tempo nós pudemos carregar o bitstream novo sem erro para o FPGA, né? E comparar com o bitstream com erro, tá?
A órbita do satélite é mais ou menos 90 minutos. O readback demora mais ou menos 106 segundos, tá? A gente consegue mais ou menos fazer uns 50 readbacks por ciclo. Isso aí, a gente também precisa saber o seguinte, que a resolução que a gente tem devido à órbita. Então, eu demoro 106 segundos para ler tudo e processar. Isso aí é quantos quilômetros já na minha órbita? Provavelmente já vai ser uns 5, 6 quilômetros em órbita, já é bastante coisa, tá? Mas é o que é, tá? Mas a gente tem que ter consciência disso, tá? Aqui era a questão só do fluxograma, né? Como a gente lê o sensor, como é que a gente vai considerar se teve bit flip ou não. A gente sempre compara com o Golden, né? Com a versão sem falha, tá? Então, isso é em qualquer caso que vocês queiram testar, verificar na vida de vocês sobre falhas, vocês vão ter que ter um modelo sem falha para comparar, né? E ver e conseguir detectar os erros. Tá. Aqui, tá? A gente queria usar esse FPGA também para aplicações computacionais. Então, nesse caso, a gente pegou uma aplicação e gerou ela de 6 maneiras diferentes, tá? Então, os mitigation techniques, a gente pegou o mesmo algoritmo, tá? E aí a gente pegou a parte codificada em C, e aí a gente transformou esse C em 6 implementações diferentes. 2 usando o Microblaze da Xilinx, 2 versões no Minimips, e 2 versões em hardware dedicado usando o High Level Synthesis. Então, talvez, não sei se vocês lá no curso, né, da Macnica vocês vão ver, mas existem ferramentas, tá, de High Level Synthesis que transformam o C diretamente para a linguagem de hardware, diretamente para o Verilog e VHDL, tá? E nesse caso a gente explorou essa questão, e aí depois a gente adicionou, né, técnicas de mitigação, como TMR, triplicação e comparação, tá? Então, aqui mostra o flow, tá? Então, a partir lá de um algoritmo inicial, a gente rodou isso no Microblaze, aí a gente protegeu, a gente teve uma versão com software sem proteção, rodando no Microblaze, a gente pegou uma versão que a gente protegeu o software com técnicas em nível de software para detectar falhas, e aí rodou no Microblaze. Teve uma versão que a gente pegou e rodou, então, no Minimips, pegou a proteção em software e rodou no Minimips. Depois a gente pegou o C, né, e colocamos algumas técnicas de otimização e gerou um hardware 1. Pegamos o mesmo C, rodamos com outra técnica de otimização e proteção e gerou um hardware 2, tá? Então, a gente ficou com 3 designs. Esses 3 designs estão rodando em paralelo e tem lá um circuitinho supervisório protegido que fica monitorando esses designs e fica coletando quando é que eles tiveram falhas, tiveram erros, tá? Para esse sistema supervisório, né, a gente implementou o TMR, triplicação. Aí aqui também é algo interessante que a gente pode implementar a triplicação de diversas formas, tá, gente? Pode ter a triplicação de grano grosso, digamos, que é o coarse grain, o de grão block e o de grão fino, tá? E a figurinha mostra melhor. Então, por exemplo, imagine que vocês têm um design, tá? Isso aí vocês aprenderam em circuitos digitais. Vocês têm lá um bloco combinacional, flip-flops, blocos combinacionais, flip-flops, etc. E aí vocês querem proteger em TMR. Uma maneira é tu pegar o bloco todo, triplicar e botar votador, tá? Isso aqui seria o coarse grain. Tá? Então, uma falha aqui que acontecer, ela modifica só essa saída, mas eu tenho um votador de maioria, e eu vejo, né, que aqui, vamos dizer, eu tenho resposta 1 e 1, e aqui eu tenho 0, então o 1 vence e a minha saída é 1. E com isso eu mascaro os meus erros, tá? Eu tenho o Blockwise. O Blockwise, a diferença é que eu vou inserindo mais votadores. Então, eu vou mascarando mais as minhas falhas ao longo, né, da minha lógica. E depois eu tenho o fine grain, que aí eu vou distribuindo o TMR já no nível combinacional, tá? E dos flip-flops, e pode ver que eu vou colocando votadores em tudo,
tá? Então, ele é distribuído ao longo do circuito. Ele é bem mais complexo de implementar. Normalmente, as ferramentas que implementam o TMR Fine Grain, elas são automatizadas, porque elas leem a descrição, tá? E automatizam esse processo. Esses TMRs aqui, eu consigo até fazer à mão, dividindo meus blocos, mas esse aqui é bem mais complicado. Tá. Aí, para isso, a gente precisou analisar o quanto o meu circuito é robusto ou não sob falhas, tá? E aí, um método é a gente injetar falhas. Então, isso vocês podem fazer em laboratório. Vocês podem injetar falha numa simulação elétrica, pode injetar falha numa simulação lógica e pode injetar falha também no FPGA, tá? No circuito programável por memória SRAM. Então, a gente injetou falha no bitstream, na configuração desse FPGA, tá? E com isso, a gente tem lá, né, o controle do ICAP, onde a gente pode gerar bit flip no bitstream desse FPGA, controlar lá onde está o forplaning desse circuito que a gente quer injetar falha. A gente pode injetar falha acumulativa, pode injetar falha de simples, pode injetar falha múltipla e assim por diante. E assim a gente pode descrever uma curva de confiabilidade. Então, esse aqui é o fluxo, tá, do injetor de falha que foi desenvolvido pelo Fábio, né? A tese dele foi toda ela baseada em aprimorar esse injetor de falha com base, né, dos dados coletados da realidade para fazer um injetor de falha cada vez mais preciso de falhas simples, múltiplas e acumuladas, tá? E aí o que a gente pode ver é aqui é o seguinte, tá? Depois eu vou para a curva e depois eu volto, tá? Então, o que a gente vê é assim, ó, nessa curva, tá? O que a gente vê é o seguinte, no eixo X, a gente tem o número de falhas acumuladas, ou seja, o número de bit flips, tá? Que vão se acumulando no bitstream do FPGA, ou seja, todas aquelas memórias que programam o FPGA, a gente vai acumulando lá, flipou um bit, depois flipou outro, randomicamente, tá? No Y, a gente tem ali a confiabilidade. A confiabilidade do sistema, o que a gente gostaria é a confiabilidade 1, perfeita. Mas isso a gente sabe que no momento que a gente começa a colocar falhas, a confiabilidade vai diminuindo. Ela tem por quanto tempo ela continua em 99%, 98% e assim por diante. Aqui é que a gente mostra por essa curva, tá? E aí a gente tem ali, ó, o supervisório sem mitigação, o coarse grain, o blockwise e o distributed. E a gente pode ver que o verde, ó, é a curva que mais sobrevive. Bem, ó, ela tá mais alta e é que demora mais a cair. Essa é o Distributed TMR, tá? Então, a gente viu que com o TMR distribuído, que é aquele bem dividido, tá? Que normalmente a gente tem que automatizar, é o que tem uma melhor confiabilidade. E aqui, nos dados de erro, tá? E de confiabilidade, o que a gente vê é que o supervisório, tá? Ele tem uma melhor confiabilidade do que o resto do circuito. E é isso que nos importa. Porque se o supervisório falhasse mais que o resto dos designs que a gente quer testar, a gente está mal, né? Porque a gente veria mais falha no supervisório do que falha no circuito que a gente quer testar, tá? Então, a gente tem que garantir que o supervisório tem mais tolerância, tá? Então, aqui, botando a curva de todo mundo, tá? A gente viu que o supervisório, tá? Ele tem uma tolerância maior mesmo, e aqui os demais aqui tem ali uma confiabilidade que vai caindo um pouco. A gente, aqui, ó, o High Level Synth1, que é um bloco lógico, né, específico lá do algoritmo, que provavelmente a área ficou bem pequena, ela tem uma confiabilidade grande também, tá? Porque no final acaba sendo muito proporcional à área final do circuito. No final, a gente escolheu o Blockwise, porque em vez do Distributed, porque olhando ali na questão mais próxima, né, com poucas falhas acumuladas, a gente achou que valeu mais a pena em questão de área e confiabilidade escolher o Blockwise. Tá. A questão é, colocar qualquer coisa em TMR
afeta o consumo, tá? O consumo no satélite, gente, é realmente o nosso gargalo maior, tá? A gente pensou, vamos querer botar GPU no satélite, vamos colocar o chip Zinc, que a Intel tem o equivalente, né? Que tem o ARM Cortex A9, Dual Core, blá, blá, blá. Ótimo. O problema é que a gente vai olhar quanto de potência esses chips consomem. E eles consomem muito. E aí acaba não sendo viável colocar eles num satélite tão pequeno. Porque qual é o limitante desse satélite pequeno? É a área do painel solar. A área do painel solar é pequena. E eu também tenho um espaço pequeno para as baterias, que pesam também, tá? Então, no final, eu tenho pouca potência para gastar. E isso eu tenho que analisar, né? Então, a gente também analisou esse aspecto, né? Que a gente não tem muito budget mesmo para potência. E aí a gente acabou vendo ali também, né, que a potência também dinâmica e estática também é bem diferente, a gente tem que analisar isso nos FPGAs, né, então normalmente a gente olha no manual a potência estática, mas às vezes a dinâmica ali é o que vai fazer a maior diferença, né, e que a gente acaba vendo quanto aumenta em cada dos TMRs, tá, então aqui no caso que a gente escolheu lá o bloco. Tá. Agora, os resultados, tá, gente? Então, assim, ó, foi um pouco frustrante pra gente, porque o bom é que a gente conseguiu radiar, a gente conseguiu fazer os experimentos em terra do nosso payload, produzimos artigos, conseguimos validar toda a nossa ideia aqui no solo. Mas, claro, o nosso payload era uma das plaquinhas do satélite, né, gente? E não foi a gente que fez o projeto do onboard computing, não foi a gente que fez o projeto das baterias, etc. E o que aconteceu? O satélite foi lançado, o satélite está lá lançado, tá? Mas a gente não conseguiu acesso aos payloads, tá? Então, assim, ó, eles conseguiram fazer um ping, como se diz, né, ao onboard computing, mas esse ping, ele não evolui para qualquer outro controle, porque o onboard computing é o que comunica com o solo e é o nosso meio de se comunicar com qualquer payload desse satélite. E como ele não passa do ping, ele não passa desse primeiro estágio dizendo, tô vivo, tá vivo, mas agora eu quero mais de ti, né? Como ele não passa disso, a gente não consegue ter dados do payload, tá? Então, assim, ó, o rádio amador viu que o satélite tá vivo, ele dá ping, mas a gente não conseguiu coletar nenhum dado real do payload. Uma pena, tá? Então, nós já estamos mirando no site BR3, as coisas acontecem, é isso mesmo, né? Mas, com certeza, é uma pena porque a gente queria muito coletar os dados práticos, né? Então, a gente não vai ter um artigo dos dados coletados práticos lá, que nem eu que eu mostrei lá da header do Radex, porque a gente não tem, né? Mas vamos torcer lá que o BR3, né, a gente vai conseguir. Então, assim, ó, quais são as conclusões, assim, né, desse projeto especificamente, né, que foi um projeto de 2, 3 anos, né? Então, que vale a pena investir em COTS, que é o Commercial Off the Shelf Components, vale a pena investir em COTS para a área aeroespacial, tá? Porque é mais barato, tem um alto desempenho e a gente pode até ter componentes, né, com menor gasto de potência. A única coisa é que a gente tem que qualificar eles. O que é qualificar? A gente tem que expor ele a falhas, a aceleradores aqui na Terra e tudo mais, para saber se eles vão aguentar, né, o ambiente que a gente vai enviar. E também se a gente tem que fazer algumas técnicas de tolerância a falhas, né, no projeto, usando esses componentes, tá? A memória, tanto do FPGA como uma outra memória que a gente escolhesse, ela pode ser usada como sensor de partículas lá da South Atlantic Anomaly, então é uma boa e a gente quer continuar com isso, tá? As mitigações, tá, de tolerância para mitigar os erros, né, até que tolerância a falhas, elas são importantes para partes críticas do projeto, tá? Normalmente elas vão passar por um TMR, mas é importante investigar para minimizar lá o efeito de área, né, e potência. Porque elas têm um grande impacto na potência e a gente quer minimizar isso, tá? No caso do NanoSat BR2, a gente acabou escolhendo, então, esse Block WISE,
que foi o melhor trade-off entre potência e a confiabilidade, tá? A gente já está, né, conversando para ter o Nandosat BR-3, né, com o INPE, né, Agência Espacial Brasileira e tudo mais. A ideia, provavelmente, do Nandosat BR-3 vai ser também ser um 2Us, como a gente chama, tá? Então, 2 cubos, né, que vão ter mais ou menos umas 4 payloads. E a ideia é ter sensor divertido, né? Porque quanto mais sensor a gente tiver, mais a gente pode, né, investir em algoritmos no projeto de sistema digital para, né, coletar e processar coisas no espaço. Mas não vai ter câmera de novo, tá, gente? Porque para pular para a câmera, a gente não consegue mais um satélite pequeno, tem que ser um satélite bem maior, e isso aumenta bem o custo. Então, a gente vai continuar provavelmente com FPGA, com controladores, processadores embarcados, e mais sensores que a gente consegue, sensores leves que a gente consegue, então, assim, né, entre aspas, brincar, assim, com algoritmos mais interessantes em processamento em órbita, tá? Mas, então, assim, seria essa que eu queria expor hoje, assim como a experiência de um trabalho que a gente fez com alunos, né, de graduação e de pós-graduação, e que a gente gostou muito e que a gente quer continuar, tá? Então, eu estou aberta para perguntas, assim. Obrigada, então. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu já posso fazer. A minha dúvida é a seguinte, eu entendo que durante o processo, né, de pesquisa e de desenvolvimento em cima dos satélites, vocês tiveram que fazer testes relacionados à radiação, certo? E aqui na região sul, a gente tem laboratórios que têm essa capacidade, ou a gente precisa, por exemplo, usar o INPE, não sei se o INPE tem, inclusive. Sim, pois é. Então, assim, ó, existem vários aceleradores, tá? Então, o acelerador mais potente que a gente tem é na USP, tá? No Instituto de Física, que o acelerador é o Pelletron, que é capaz de acelerar íons pesados, tá? Até o Fábio tá essa semana lá no Pelletron para fazer experimentos com esse acelerador nos FPGAs. Então, lá a gente consegue fazer. Normalmente, esses FPGAs, a gente tem que tirar o encapsulamento deles, tá? Tem que desencapsular para que a energia tenha, né, energia suficiente para chegar lá na área ativa do transistor, tá? Conforme o acelerador, tem aceleradores no mundo que tem muito mais energia, e aí com isso tu tem uma penetração mais profunda e tu não precisa tirar tantas camadas. Aqui não é assim, tá? Mas então, Pelletron, íons pesados. Aí no IEAV, que é lá no CTA, tá, em São José dos Campos, eles têm acelerador de nêutrons. Então, tem nêutrons rápidos e nêutrons térmicos. Depois, nós temos lá também fonte de cobalto 60 para fazer Total Ionizing Dose. Nós temos na FEI, também em São Paulo, fonte de cobalto 60 para fazer Total Ionizing Dose. Aí, lá no IAV, a gente tem fontes isotrópicas alfa, mas aí tu tem que deixar bastante tempo, assim, expondo. Mas aqui no Sul, realmente, eu acho que a gente não tem, tá? O que a gente poderia investir aqui no Sul, que seria interessante, talvez, é comprar um laser, porque a gente pode injetar falha usando laser, né, pela fotônica, tá? Mas, assim, os lasers não são muito baratos, né? Mas também é algo que pode ser investido, tá? E aí a gente usa o laser com um fóton ou com 2 fótons para injetar falha, tá? Não é assim... Mas daí... Oi. Não, desculpa, mas daí com laser tu também teria que expor ali o die do FPGA para conseguir injetar falha. Também. Aí normalmente vai pelo flip chip, tá? Então a gente, na verdade, o laser ele não vai querer passar aí por todas as camadas de metal, tá? Tu normalmente vai querer o encapsulamento que é flip chip, mas tu vai querer pegar o substrato e vai querer reduzir um pouco para também tu ter garantia que ele vai entrar e vai chegar lá na área ativa do transistor, tá? Isso é um problema, tá? Então, assim, ó, na verdade, testar esses chips mais avançados e tudo mais, cada vez mais é um problema maior, tá? Tenho dúvidas, por exemplo, se tu está trabalhando num projeto e tu precisa utilizar componentes complexos,
e tu não tem informação, dados sobre ele em relação à radiação, porque a gente sabe que tem vários potes que têm essas informações, né? E daí o trade-off que tu precisa fazer entre, não, vou gastar tempo fazendo uma análise de radiação para estimar, eventualmente, nem sei se tu consegue com cálculos analíticos estimar a taxa de falha, ou botar numa câmara, expor a radiação e ver os resultados, né? Se o teu sistema está robusto o suficiente. Hoje em dia, o mais barato é fazer o experimento sob nêutron, tá? Porque nêutron a gente não precisa desencapsular nada, etc. Não que seja o mais perfeito, porque não é bem o que a gente vai ter na órbita, porque a gente vai ter íon pesado, vai ter próton, vai ter elétron, mas pelo menos é o experimento mais barato e rápido que se tem, tá? Os outros, aí ou vai ser bem mais caro realmente qualificar, ou a gente vai ter que confiar em artigos ou em datasheets do fabricante ou de outras pessoas, né? Por exemplo, esses FPGAs mais modernos, né? Eu até perguntei nas conferências como é que o pessoal tem testado. Alguns, eles vão para esses aceleradores muito potentes, tá? Principalmente de próton. E aí eles não fazem nada com o chip. Eles deixam como ele tá, não desencapsulam, não fazem nada e colocam ali, entendeu? Só que assim, quais são... Olha, só tem praticamente 2 aceleradores assim no mundo. É o da Bélgica, né, em Louvain-la-Neuve, e o do Texas A&M nos Estados Unidos, tá? E esses aceleradores estão bem concorridos, essa que é a verdade. Mas sim, é difícil. Legal. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta daqui? Tá, temos pergunta daqui. Tá legal. Consegue falar daí, de repente, você deixou? Como foi o processo de comunicação com o satélite da estação da USP? Como é que foi? Ficaram muitos problemas com isso? Ah, tá. A comunicação com o satélite, o INPE é a comunicação com o satélite? É, né? Pode falar. Sim, o processo, como é que foi todo o procedimento? Tá, sim. Sim, então tá, isso mesmo, tá. Então, assim, ó, o INPE tem algumas estações, tá? Terrenas, né, de conversa com satélite, tá? Então, uma estação é em Santa Maria, a outra, eu acho que é em São José dos Campos, eu acho que talvez tenha uma no Nordeste também, tá? Então, assim, existe todo um protocolo, né? E pessoas, assim, especializadas a fazer a comunicação. Mas a verdade é que existe um protocolo que tu vai ter, tu sabe quando o satélite estiver em cima da tua estação terrena, né? Pela antena, tu vai conseguir mandar informações e receber. Só que tu tem uma frequência e um número de bits que tu consegue mandar. Eu não tenho agora de cabeça todos os dados, mas assim, ó, gente, é pouco, tá? É um número de kbytes que tu tem para mandar de informação. Por isso que até aquela ideia assim, vou ficar configurando FPGA no espaço. Tu pode. Se tu já colocou todos os bitstreams lá no espaço, nas memórias flash. Porque se tu quer mandar do zero um arquivo de configuração para os teus chips aqui da Terra lá para o satélite, tu precisa de uma banda muito rápida, porque tu tem um espaço aí de 6 minutos onde o teu satélite está em cima da tua antena de comunicação, então em 6 minutos tu tem que mandar todo aquele conjunto de bits, uns e zeros, para programar teu chip. Né? Então, tu tem que ver que a banda de comunicação não é tão alta assim. Mas, claro, né, gente, depende do satélite. Claro, o satélite geoestacionário, né? Ou depende da órbita. Eu estou falando do CubeSat, né? Então, o CubeSat a gente tinha ali, não sei, né? Passava, como eu comentei, passou várias vezes ali por órbita, mas assim, tu tem as órbitas que tu tem 6 minutos de comunicação, tem as órbitas que tu vai ter só 4 minutos, 3 minutos, as órbitas mais curtas, e é isso, e tu tem que te planejar para baixar as informações do satélite e se tu quer mandar comandos também, tá? Eu sempre advogo, assim, né, quando eu estava fazendo o projeto desse satélite, assim, ó, da gente minimizar o número de comandos, tá? Porque quando a gente, imagina, a gente tem 4 cargas úteis, tu tem um board computing para controlar as 4 cargas úteis, e aí eu resolvo montar um monte de comando aqui embaixo,
tá? Então, imagina, eu tenho 6 minutos de conversa. Aí eu digo, eu quero receber a informação XYZ da carga útil 4. Aí eu tenho que mandar um monte de comando, né? Não que a coisa não vá funcionar, mas eu estou complicando muito a minha comunicação, né? E aí qualquer problema que aconteça, eu inviabilizo mais a minha comunicação e a minha coleta de dados, né? Então a gente tem que sempre pensar num plano B, né? Temos mais uma pergunta, professor. Questão de custo, poderia nos falar mais ou menos o que foi? Ah, tá. Sim, assim, o custo, gente, um custo num projeto, tá? O maior custo num projeto são sempre pessoas, tá? Porque as pessoas têm que ser pagas, né? A pessoa ou é bolsista de iniciação científica, ou é bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, ela está dando horas do seu tempo. Então, assim, o custo maior é pessoas. Mas tirando o custo de pessoas, né? O custo da, por exemplo, fabricação de um satélite de CubeSat. Olha, depende do chip que tu vai usar, né? Mas se tu vai usar tudo chip COTS, chutando assim um valor em torno de 300 mil reais, tá? É uma boa estimativa, tá? Acredito para tu fazer uma versão ou 2 versões, né? Porque tu vai precisar de uma versão que é só de voo, uma versão que é só de teste. Então, assim, ó, é por baixo, tá? Talvez seja um pouco mais que isso, depende dos componentes. Agora, o lançamento, eu acho que ele ficou em torno de 200 mil dólares, tá? Então, assim, já é um pouco mais, tá? Mas, assim, ó, digamos que R$1 milhão, assim, em questão de lançamento e desenvolvimento de componente. Só que isso aí é componente, desenvolvimento de placa, conexão e lançamento. Agora, depois tu tem todo um pagamento de pessoas para desenvolver as coisas, né? Porque ou tu compra pronto ou tu desenvolve. Mas para desenvolver tem que ter pessoas, e pessoas competentes que estudem aquilo. Então, por exemplo, pode comprar pronto a placa de onboard computing, pode comprar pronto a placa de potência, ou pode desenvolver ela, o custo é diferente. Pode comprar pronto o software e só alterar um pouco o software, ou tu pode desenvolver o software do zero, entendeu? Então, tudo isso aí vai impactar o preço e o tempo do projeto, assim, sabe? Aquele NanoSat BR-1 se comprou o satélite praticamente todo pronto, a gente só fez o payload, tá? Isso, né, o chefe do projeto era o INPE, né? Então, a gente fez o projeto do payload, a gente fez o projeto da placa, fizemos o projeto de tudo que tinha lá no payload, mas o satélite todo foi comprado de uma empresa. Aí o NanoSat BR-2, eu já acho que muitas coisas foram desenvolvidas internamente, né, no INPE, e o payload ficou para cada universidade fazer, né? Então a gente fez o nosso payload que conversava com o I2C, que foi conectado ao onboard computing e teve toda uma bateria de testes lá no INPE, né? Mas aí tu tem toda a parte de testes de hardware, tem a testes de software, tem a parte do teste lá no LIT do INPE, de vibração, de temperatura, é um monte de coisa. Mas é um projeto bem legal, eu acho que é um projeto bem agregador, assim, de diversas áreas, né? Porque tu pega o pessoal da engenharia mecânica, engenharia química, engenharia aeroespacial, engenharia elétrica, ciência da computação, engenharia da computação, tu pega muitas áreas, assim, é bem interessante. Legal. Nós tínhamos aqui iniciado o desenvolvimento de um grupo para fazer justamente a pesquisa em satélites também, né? Só que a gente pegou bem na época que iniciou a pandemia e aí meio que desmobilizou um pouco e não retomou. Talvez se alguém tiver interesse em retomar, eu posso passar de repente o contato da pessoa aqui da Unicinos que estava à frente desse projeto, né? E de repente tentar retomar esse projeto de novo, né? Eu só não sei. Interessante, até tu pode me passar também o contato, porque eu acho assim que esse tipo de projeto, quanto mais a gente colaborar, melhor, a gente vai mais longe. Era exatamente o que eu ia perguntar, né? O que é melhor nesse caso, né? Se é realmente retomar um projeto aqui na Unicinos, ou se é as pessoas daqui, de repente, colaborar com um projeto de vocês aí, né? Se tem abertura para esse tipo de... Sim, com certeza, a gente tem abertura para colaborar e a gente até tinha sugerido um projeto que a gente acabou não levando na Agência Espacial Brasileira, mas a gente vai mandar de novo, que é justamente um projeto agregador
para a gente ampliar para todo mundo que quiser colaborar com a carga útil. Porque em vez de inventar a roda, a gente usa a carga útil que já está projetada, só melhora ela e coloca mais algoritmos, mais estudos de caso, algum sensor. Então aí pode agregar de diversas formas, sabe? Então eu acho excelente, sim. Sim. Então, a gente pode fazer o contato direto com aquele seu e-mail que está na tela, é isso? Pode fazer contato direto comigo. Põe no subject ali, bem assim, né? Palestra, né? Para não ficar perdido em e-mail, sim, mas sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu estou sendo pressionado para encerrar de verdade, porque tem aula que começa aqui às 7h30. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que a gente pode empurrar ainda mais um pouquinho. Alguém tem uma pergunta? Meio na pressão, que botei a pressão, agora senti. Sim, então, mas deu certinho. Obrigada, então, pelo convite, tá? E todo mundo que tiver dúvidas ou tiver interesse, pode mandar mensagem, tá? Né? E o Sandro tem o meu contato, o Humberto também, tá? Obrigada pelo convite, tá? E que bom que deu certo mesmo remoto, tá? Obrigado pela disponibilidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá, obrigada, então.